Você já achou o vinho pesado demais no calor? Talvez o problema não seja você, e sim a sua escolha. Eu vou ensinar vinhos que fazem sentido para o verão, refrescam, trazem mais sabor, um pouco mais de personalidade à sua mesa. Vinhos que você pode aproveitar um pouco melhor. Eu sou Lisandro Neis, enólogo e sommelier, e criei esse canal para ensinar a você que deseja entender um pouco mais sobre o vinho que você bebe. As pessoas acham que vinho não é ideal para o verão, ou às vezes acham que até não gostam de vinhos no verão. A questão não é essa. A verdade é que estão bebendo o vinho errado para aquele clima, o que torna a experiência e o resultado final muito ruim. No calor, o vinho não tolera escolhas erradas. Para você entender totalmente sobre este assunto, eu dividi este vídeo em 4 partes. Eu vou explicar cada uma delas para vocês a partir de agora. Afinal, o que o calor faz com o vinho? É muito fácil de você entender. Quando você coloca o vinho na taça, ele começa a sofrer interferência do calor, como a gente está todos os dias na rua, do mesmo jeito. Só que o álcool começa a aquecer e ele começa a volatilizar de dentro da taça. O resultado disso é que você inala constantemente esse álcool sendo volatilizado. Pior do que isso, você ingere esse produto que está a uma temperatura mais elevada, o seu corpo absorve muito mais rápido e também o torna um elemento ruim no seu organismo que vai parar em outro lugar, fazendo você no dia seguinte se sentir muito ruim. E aí, claro, a gente sempre pensa que o vinho é que não tinha uma boa qualidade, não é mesmo? Bom, por isso, vinhos mais alcoólicos e mais tânicos ficam mais pesados, apesar de muitas vezes a gente colocá-los para resfriar. O calor pede frescor, não potência. É daí desse peso do corpo, da estrutura do vinho, do valor alcoólico mais elevado, que vem uma digestão um pouco mais lenta e também depois do almoço nos deixa um pouco mais cansados, tirando a nossa vontade de repetir a próxima taça. É quando entra a nossa defesa mental, que ao chegar numa festa assim, ou numa churrascaria, ou naquela feijoada de sábado, a gente rapidamente já procura o balde onde estão os vinhos brancos ou onde estão os espumantes. O que o nosso corpo precisa é de frescor, é de leveza. E alguns elementos do vinho conseguem entregar isso para a gente. Eu vou te explicar sobre eles agora. As 3 características do vinho que tornam é, o verão um pouco mais refrescante tem a ver, 2 delas com elementos que estão em qualquer vinho e uma delas com o estilo, a forma de como eles são elaborados. Eu vou explicar eles para você. O primeiro é o mais complexo e talvez o que as pessoas menos gostem, a acidez. Acidez elevada é frescor, acidez elevada é jovialidade, ela refresca o paladar, ela facilita o consumo da bebida, ainda mais se ela estiver um pouco mais gelada. Ela dá vontade de tomar mais um gole. A acidez não é sua inimiga, ela é sua amiga durante o verão. O segundo elemento, que também está em todos os vinhos, é o álcool. E no caso de vinhos para o verão, a gente precisa ter um pouco de moderação. Então, prefira vinhos brancos ou tintos que tenham em torno de, no máximo, 13,5% de volume alcoólico nessa garrafa. Ainda é um valor interessante, porque boa parte dos vinhos nessa categoria alcoólica não possuem amadurecimento em barricas de carvalho, o que vem nos levar à terceira característica, que é o estilo de elaboração. Quando o produtor colhe as uvas, ele pode seguir 2 caminhos: fazer um vinho mais leve, mais fresco com aquela uva, ou fazer um vinho com um pouco mais de corpo e mais estrutura. Se ele quer corpo e estrutura, ele vai provocar uma maceração maior da casca com aquele suco, extraindo um pouco mais de elementos como tanino, estruturas que vão facilitar a formação do corpo final desse vinho.
Outrora, se ele quiser um vinho um pouco mais leve, mais refrescante, ele controla um pouco melhor a temperatura desse processo de maceração no início da elaboração, deixa ela um pouco mais baixa, há uma extração muito menor desses elementos mais pesados que partem para o vinho na sequência, e deixa menos tempo a casca naquele suco, trazendo uma experiência muito mais leve, mais elegante, muitas vezes até mais sofisticada do que o estilo ultra macerado. Falando disso, é natural que a gente entenda um pouquinho sobre o estilo de elaboração e as características dos elementos do vinho. Como esses dois elementos, acidez e álcool, praticamente andam juntos, se nós temos uma acidez mais elevada, é interessante ter um álcool equilibrado com essa característica, mas não elevado, e sim o contrário, trazendo frescor e jovialidade. Lembre-se que o álcool sempre aquece mais rápido, né? Ele deixa as bochechas ruborizadas, as orelhas vermelhas, né? Traz um calor para o corpo. Então, no verão, a gente não quer essa sensação de calor, a gente quer uma sensação de frescor. Por isso, menos álcool e mais acidez em estilos mais leves. Afinal, não é sobre preço, é sobre estilo que nós estamos falando. E é muito importante você entender sobre essa relação preço, estilo, característica dos vinhos, para você evitar uma frustração a uma mesa de negócios, ou numa mesa com amigos, ou até mesmo para escolher os vinhos que você vai servir aí na sua casa. Imagine numa época como essa, você convida as pessoas para um churrasco à beira da piscina e serve um estilo de Malbec ultra potente, estruturado, com 15% de álcool. Mesmo que você refresque esse vinho, a estrutura é muito forte, é muito encorpada. O nosso corpo precisa de equilíbrio. E se você tem gordura, sal, temperos, muito calor na área externa, você precisa, para a área interna, um pouco mais de frescor e de jovialidade. Então, para essa época, evite vinhos muito alcoólicos, vinhos muito extraídos, e é muito fácil perceber isso. Porque uma conversa rápida com o atendente, tanto do supermercado quanto de uma loja especializada, ele vai te dizer qual é o vinho que tem mais extração ou menos extração, até você pegar os ganchos dos rótulos ali que vão ensinando você. E claro, prefira de preferência estilos que sejam menos amadeirados, tanto brancos quanto tintos. Não estou aqui defendendo nenhum ou outro. Não quero dizer também que eles sejam ruins, quero dizer que eles não são adequados para este momento. Agora chegou aquele momento em que você tem que pegar papel e caneta para anotar os estilos de vinho que eu vou indicar para você escolher para esse nosso verão gaúcho e verão brasileiro, porque esse ano já está mostrando que vai ser bem quente, não é mesmo? Bora para lá então. O primeiro estilo são os brancos frescos, né? Aqui eu quero te dar uma dica para você fugir um pouco das uvas comuns, como Sauvignon Blanc e Chardonnay. Mas se ainda assim te trouxer segurança essas duas variedades, prefira um Chardonnay brasileiro, da Serra Gaúcha, com menos álcool, que não tenha passagem por madeira. Eles são bem refrescantes e apetitosos. Duas outras uvas jovens, inovadoras no mercado, uma um pouquinho mais conhecida e outra um pouco menos, eu preciso deixar para você. Dos nossos vizinhos argentinos, na região de Salta, se produz um branco da uva torrontés. Ele tem um floral fabuloso e o sabor é seco, refrescante, apetitoso. É simplesmente um vinho que encara nossos churrascos, feijoadas, frutos do mar, calor à beira da piscina, né? E no final da festa ainda pode receber umas pedras de gelo e talvez até uma dose de Aperol. Opa, acho que eu estou misturando os drinks, não é mesmo? É, mas fica a dica. A terceira uva que eu posso te falar é a Sauvignon Gris. É uma variedade menos conhecida, produzida na região de Bordeaux, na sub-região de Entre do Imer. Muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas vários importadores já têm trazido elas para cá. O resultado são os vinhos equilibrados, com baixo teor alcoólico, um frescor e uma elegância incapazes de encontrar alguém que não goste no final das contas. São super econômicos, estão principalmente em lojas especializadas ou um supermercado com aquela vibe mais gourmet, talvez você encontre uma opção.
Daí é só procurar a prateleira dos brancos, franceses e olhar bem no rótulo, porque os produtores estão fazendo questão de deixar escrito ali que é um Sauvignon gris. Outro dia eu explico melhor sobre essa variedade. Mas o grande detalhe, todos esses brancos não devem levar amadurecimento em barrica. O segundo estilo, e não menos importante, é sem dúvida os espumantes secos, com baixa concentração de açúcar. Porque o açúcar sempre traz aquela sensação de peso, né, de ficar a boca empapada por causa do açúcar. Então, eu recomendo que sejam secos. O seco mais famoso da atualidade são os espumantes Nature, que um dia desse vai ter uma aula exclusiva deles por aqui. E logo depois, o Extra Brut. O resultado é o seguinte: eles têm mais frescor, eles são mais joviais. E apesar de serem elaborados dentro da garrafa, na fermentação alcoólica tradicional, que nem os champanhes franceses, aqui eles têm um pouco mais de personalidade no sabor, persistência no sabor e principalmente eles são deliciosos, quase com qualquer comida brasileira. Você vai ver que ao tomar um gole de espumante depois de uma boa garfada à mesa, tanto no almoço quanto no jantar, ele limpa o paladar e prepara a boca para receber a próxima garfada. São inovadores. Se eu fosse você, provaria bem. O terceiro grupo, sem dúvida, é o dos rosés e secos. Há uma onda no mercado de rosés meio secos, que não é tão interessante assim. O meio seco sempre tem um pouquinho mais de açúcar residual e provoca, esconde ali as características reais do vinho, inebriando a nossa papila com esse açúcar. E serve também para arredondar o paladar. Eu sempre percebo que os vinhos nesse estilo têm uma garrafa linda e um rótulo super chamativo, que é a combinação perfeita para te conquistar com o preço de mercado razoavelmente bom, mas que a qualidade muitas vezes não entrega. Então vire a garrafa, olhe no contrarótulo, procure a expressão vinho rosé seco. Esse terá menos açúcar, deve ter um pouco mais de acidez, o grau alcoólico gira em torno de 13%, são de regiões um pouquinho mais amenas, né, ou quentes do sul da França, sul da Itália, ou da Toscana, né, ou brasileiros feitos na campanha gaúcha, ou feitos na serra, quem sabe até ali na região de Vacaria e Campos de Cima da Serra. Ali a gente vai conseguir uma característica, uma jovialidade que é muito incomum em vários outros lugares. Embora o Brasil seja muito grande, muitas regiões estão aparecendo, vale a pena a gente provar de outros lugares sim. Então não fique concentrado só nessas sugestões que eu dei aqui. Participe, provoque o seu paladar provando vinhos de outros lugares. E claro, o quarto e último grupo que eu posso te trazer e te mostrar aqui são os tintos leves, ou seja, tintos com menor maceração da casca, menos extração, como falei no início. Então a uva Pinot Noir, sem dúvida, é o tinto mais leve, com menos extração. Embora alguns produtores estejam fazendo algumas coisinhas com ele por aí, mas isso a gente vai falar outra hora. Prefira também as uvas Tempranillo, o Tempranillo, né, como é falado na Espanha. Os tempranilhos feitos na região de Rioja, na categoria Tinto Jovem do Ano, são excelentes. Eles têm pouca maceração, a uva é colhida um pouquinho mais sobremadura, a acidez está muito equilibrada com o volume alcoólico, que é mais baixo, gira em torno de 12%. Você colocando ele para gelar umas 2 horas na porta da geladeira, vai fazer o seu almoço de uma forma diferente. Ele torna-se super versátil, refrescante e fácil à mesa. E claro, a terceira uva entre os tintos não poderia deixar ela de fora. Não, não é o Malbec, é o Merlot. E o Merlot brasileiro. E claro, sem barrica. Eu assino embaixo de vários produtores. Se você quiser conhecer um pouco mais, me acompanhe nos stories do Instagram. Eu falo sempre deles por lá. Bom, você já viu que
Menos extração das uvas, teor alcoólico um pouco mais baixo, acidez um pouco mais elevada e vinhos jovens precisam de uma temperatura adequada de serviço. Como fazer isso? Brancos podem dormir na geladeira sem problema nenhum, desde que você não os tire de lá, a menos que seja para beber. Tintos, coloque por 1 hora, no máximo 2. Quanto mais tempo ficarem na geladeira, tire uns 20 minutos antes de fazer o serviço. Ele vai ganhar temperatura e ficar no ponto ideal. Brinque com essa questão do tempo na porta da geladeira. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter sacos de gelo em casa. Mas se for o seu caso, lembre-se o seguinte: faça um balde com gelo bastante generoso, coloque a metade dele de água, porque a água gelada é que transfere a temperatura para o vinho. E vá dosando o tempo conforme você degusta. Se percebeu que gelou demais, você tira o vinho do balde. Se percebeu que precisa de mais gelo, coloque mais gelo e vá administrando a situação dessa maneira. Eu prefiro o jogo da geladeira. É um pouco mais prático e mais fácil. Bueno, clima brasileiro, né, gente? Clima quente, úmido, pé de churrasco, pé de beira de piscina, pé de praia, pé de frutos do mar, almoço de verão, fim de tarde, happy hour, jantar. Ou seja, o verão daqui é sempre muito quente e a gente precisa adaptar a bebida ao nosso estilo de vida e do clima do momento. Por isso, vinho bom é aquele que faz sentido para você, aonde você vive naquele momento. Pense nisso, eu tenho certeza que você vai curtir e aproveitar muito melhor. Bom, você já viu que vinho não é complicado? Depende mesmo é do jeito de como a gente explica e ensina para você. Agora, se você quer entender um pouco melhor desse vinho que você bebe, segue o canal aqui, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, sugira outros, ou seja, acompanhe a série que 2026 está só começando e vem aí uma infinidade de microaulas para você. Até breve, nos vemos no próximo vídeo.